nós estamos iniciando uma série de mensagens com o tema A Plantação de uma Igreja Estratégica. O tema dessa série de mensagens é Tessalonicenses, uma igreja modelo. E nós vamos estudar essa carta tão magnífica do apóstolo Paulo à igreja de Tessalonicenses, uma igreja considerada por ele como uma igreja modelo, e nós vamos ver quais são as marcas, dessa igreja modelo, o que levou Paulo a classificar essa igreja assim. E hoje, apesar de ser uma carta aos Tessalonicenses, nós vamos, na verdade, fazer um estudo em Atos dos Apóstolos, que conta a narrativa, do surgimento dessa igreja. Então isso vai ser muito importante para nós. Então, antes da gente fazer uma exposição das duas cartas de Paulo, nós vamos estudar sobre a plantação dessa igreja. Vamos conhecer a cidade, o tempo, as lutas e os resultados, da pregação de Paulo nessa importante capital da Macedônia, que é tão vital, importância para compreender o que o apóstolo Paulo escreveu. Então eu quero realçar alguns aspectos aqui dessa carta de Paulo aos Tessalonicenses e a gente entender o contexto, como ela surgiu, o início da plantação dessa igreja, que foi de forma muito marcante ali pelo apóstolo Paulo, quando estava iniciando seu investimento ali na região da Macedônia. Então vamos lá. Como você está vendo aí, esse primeiro slide mostra uma vista aérea da cidade de Tessalônica nos dias atuais, que fica ali a capital da região da Macedônia, na Grécia, e a primeira cidade, que Paulo planta uma igreja no continente europeu. Na verdade, o início do trabalho no continente europeu foi ali em Filipos, quando Paulo pretendia ir para a Ásia Menor e, impedido pelo Espírito Santo, ele tem um sonho, onde um homem em pé lhe clama, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E o apóstolo Paulo então segue para a região da Macedônia, no continente europeu, iniciando o trabalho do Evangelho em campo ocidental, E louvado seja Deus por isso, e dessa iniciativa de Paulo chegou o Evangelho até nós. Então, em primeiro lugar, como parte introdutória, eu queria ressaltar para os irmãos que os planos de Deus devem prevalecer sobre a vontade humana. O apóstolo Paulo queria entrar no continente asiático em sua segunda viagem missionária, mas Deus o direcionou para a Europa. Isso mostra como Deus é soberano sobre as nossas vidas, sobre os nossos planos, nossos sonhos. Ele é Senhor, Ele está acima da nossa vontade, e os planos dele, lógico, sempre são os melhores, na nossa vida. Também, em segundo lugar, a perseguição humana não pode destruir a obra de Deus. A evangelização ali da Europa foi o cumprimento da agenda de Deus, porém ocorreu sob dura perseguição. Vocês se lembram que Paulo, iniciando o trabalho ali em Filipos, ele e Silas, na sua comitiva, foram acusados injustamente por aquelas pessoas ali da cidade de Filipos. Eles são acorrentados, açoitados, e depois, ao descobrirem que eles eram cidadãos romanos, eles foram soltos, no dia seguinte. Mas antes teve ainda aquele episódio, de Paulo e Silas cantando à meia-noite na prisão, depois de serem surrados, e ali as cadeias se abrem, o carcereiro tenta tirar a sua própria vida, mas Paulo diz que todos estavam ali, e ainda salva a vida daquele carcereiro, dizendo: se você quer se salvar, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E depois, em terceiro lugar, quando Deus se manifesta, a igreja se fortalece com rapidez, Então o apóstolo Paulo pregou ali na cidade de Tessalônica, como nós vamos ver, durante 3 sábados, e isso foi um tempo suficiente para surgir ali uma igreja forte, uma igreja viva, que depois foi chamada por Paulo como uma igreja modelo. Então vamos lá. Em primeiro lugar, peço que você abra então sua Bíblia lá em Atos 17, dos versos de 1 a 10, que é o texto que nós vamos ler para a nossa reflexão aqui, e fazendo a leitura do texto bíblico, vamos poder entender o fundo histórico, do surgimento dessa igreja. Então vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, de 1 a 10, o texto diz assim:
tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles, com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e o soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Amém? Glórias a Deus. Então vamos até aqui, nesse texto maravilhoso, continuar estudando essa narrativa. Então, à luz desse texto, meus irmãos, em primeiro lugar, eu gostaria de pensar com os irmãos o seguinte: nesse texto que acabamos de ler, tão rico, que fala desse fundo histórico, nós queremos chamar, em primeiro lugar, que a estratégia missiológica de Paulo foi importantíssima na escolha dessa cidade e também do trabalho que estava sendo feito ali na região da Macedônia. Você vê aí nesse mapa a estratégia de Paulo, a sua segunda viagem missionária. Então você vê lá no alto do mapa onde estão as cidades de Anfípolis, Apolônia e finalmente Tessalônica, onde Paulo planta essa igreja, a capital da Macedônia, uma cidade populosa, onde Paulo então estabelece ali as bases dessa igreja. Paulo, meus irmãos, não era apenas um pregador, mas era também um estrategista. Na sua primeira viagem missionária, ele se concentrou então exclusivamente em Chipre, na Galácia. Na segunda viagem missionária, dedicou-se à evangelização das províncias da Macedônia, da Acaia. E agora na terceira viagem, Paulo então concentrou-se em Éfeso, na província da Ásia Menor. E é importante ressaltar que em todas elas, Paulo incluiu a capital em seu trajeto. E o caso aconteceu aqui também. Paulo, como esse estrategista, escolhe plantar a igreja numa capital, a capital da Macedônia, para, como fez nas demais cidades, ele conseguir atingir um maior número de pessoas e uma maior influência e propagação ali do Evangelho nessa região. Então o texto em destaque é esse, né? O capítulo 17 de Atos, verso 1, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Nós vemos também aí mais uma estratégia de Paulo, que ao dirigir-se à sinagoga, a intenção de Paulo é justamente criar já um ponto de contato e ir a um lugar onde já havia um grupo de judeus reunidos. Interessante que Paulo, chegando, é uma região da Grécia, mas é curioso perceber que já encontra ali uma sinagoga judaica. E até a gente sabe disso, né? Que onde tem riqueza, onde tem prosperidade, logo encontramos judeus, né? É um povo que, pela bênção de Deus mesmo, consegue, tem tanta facilidade, né, em lidar com riquezas, em ser próspero. E a cidade de Tessalônica é mais uma prova disso, né? Ali Paulo encontrou essa sinagoga judaica, e no dia de sábado, quando eles se reuniam ali para
a cultuar a Deus, Paulo aproveita essa oportunidade para levar o Evangelho e pregar a respeito do Cristo, nosso Senhor Jesus, àquela comunidade. E isso acontece, ele chega ali, expõe as Escrituras, e o resultado da pregação de Paulo foi tão impactante que muitos judeus creram, alguns gregos também, e interessante, o texto faz destaque, né, que algumas mulheres de alta posição também creram na pregação de Paulo e se uniram a essa nova igreja, a igreja de Tessalônica, agora plantada pelo apóstolo Paulo. Então, em segundo lugar, no próximo slide aí você vê uma foto, né, de uma sinagoga aqui na nossa capital, aqui no estado de São Paulo, e nossa reflexão aí, a ponte de contato para a pregação do Evangelho. O verso 2 de Atos 17 mostra isso. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras. Paulo então aproveitou essa oportunidade de o povo já estar reunido num local de adoração para compartilhar o Evangelho. Paulo usa o lugar certo, o tempo certo e também usou o meio certo, né, que foi as Escrituras. Paulo não chegou ali naquela sinagoga usando de filosofias humanas, nem lançando mão da sua vasta cultura que ele tinha, que falava tantos idiomas, mas Paulo resolve e agir da forma correta, levando as Escrituras sagradas àqueles que estavam ali o ouvindo na sinagoga. E o resultado foi de grande impacto, as pessoas tendo esse entendimento das Escrituras, tendo a mente e o coração aberto, eles então entregam suas vidas ao Senhor. E ainda hoje nós precisamos ter esse mesmo discernimento, na verdade, para buscarmos os melhores meios, os melhores recursos, os melhores métodos, tudo isso tendo como fundamento a santa e poderosa palavra do nosso Deus. No verso 3 de Atos 17 nós lemos: explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: esse Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Verso 3 aí de Atos dos Apóstolos. Então Paulo apresenta, meus irmãos, as Escrituras de forma límpida, de forma clara e direta àqueles irmãos. Então vamos ver no próximo slide aí, seguindo. Paulo variou então os seus métodos. Primeiro, ele arrazoou, não é arrasou, é arrazoou, capítulo 17, verso 2. Paulo, quer dizer, dialogou com eles por meio das Escrituras e com perguntas e respostas. Então, Paulo utiliza desse método da inquirição, né, e de perguntas e respostas para provocar a mente daqueles que estavam ouvindo, para que eles pudessem, então, perceber e se interessarem pela pregação de Paulo. Também, em segundo lugar, ele expôs, ou seja, ele explicou para aquelas pessoas o conteúdo do Evangelho. Apresentando o Cristo ressuscitado, ele demonstrou que Jesus era e é, de fato, o Messias. E isso, então, causou esse grande impacto no coração de todos aqueles seus ouvintes. E, em quarto lugar, ele anunciou a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Paulo se empenhava em anunciar Jesus, coisa que hoje em dia, às vezes, passa-se despercebido, né? Às vezes fala-se muito de muitos assuntos, de muitas coisas no dia a dia, mas às vezes pouco fala-se a respeito de Jesus. A nossa mensagem, a pregação do Evangelho consiste e deve consistir unicamente em expor e apresentar Jesus Cristo, o nosso Senhor, e a sua obra salvífica. Também eu queria colocar alguns apontamentos do Thomas Whitelaw. Sintetizou a pregação de Paulo dessa forma, em 7 pontos. Primeiro, o lugar, Paulo pregou na sinagoga. O tempo, Paulo pregou aos sábados. O livro-texto, Paulo usou as Escrituras. A tese, Paulo proclamou que Jesus de Nazaré era o Messias que tinha sido prometido aos pais. Em quinto,
o método, Paulo apelou para o entendimento dos seus ouvintes. Então, em sexto lugar, a prova, Paulo mostrou que era necessário que o Messias sofresse e ressuscitasse dentre os mortos, e o efeito toda essa metodologia de Paulo foi que alguns judeus se converteram, também uma multidão de gregos prosélitos, ou seja, simpatizantes do judaísmo, e além disso, não poucas mulheres distintas ou mulheres de alta posição. Então, o resultado desse trabalho de Paulo ali junto aos Tessalonicenses foi tão efetivo e tão lucrativo para o Evangelho, devido a toda essa estratégia e essa forma sábia de apresentar as Escrituras. Continuando aqui, eu gostaria de ler agora o texto os versos 5 e 6 de Atos 17. Veja, mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui. Então, em quarto lugar, meus irmãos, eu quero destacar a resistência à pregação de Paulo. Veja, essa expressão do verso 6 foi até um tema da nossa campanha de missões nacionais há um tempo atrás, né? Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também até nós. E o Evangelho precisa ser assim mesmo, né? Precisa mexer com as estruturas, mexer com a mente das pessoas, mexer no caráter das pessoas. A pregação do Evangelho precisa ter esse caráter mesmo de causar um alvoroço santo no lugar onde é propagado. Então, dentro desse texto, nós queremos pensar algumas coisas, o resumo aí da carta de Paulo aos Tessalonicenses, que vamos estudar durante essa série. Em primeiro lugar, as pessoas na igreja que deixaram de trabalhar e abandonaram seus empreendimentos para esperar a segunda vinda de Cristo. Nós vamos ver isso na história dos Tessalonicenses, que alguns daqueles irmãos, por entenderem que a pregação de Paulo falava do retorno do Senhor, pensavam em abandonar os seus trabalhos, em abandonar a sua vida cotidiana, uma vez que Jesus iria voltar, e isso vai ser abordado na carta também, como preparar-se corretamente para a volta de Jesus. Havia também confusão acerca do destino dos crentes na hora da morte, isso vai ser abordado lá no capítulo 4. Havia também uma tendência de desprezar toda a autoridade legal, uma vez que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Começou a haver esse atrito ou essa dificuldade no coração dos irmãos para administrarem a obediência a Cristo como Senhor e também a devida obediência às autoridades constituídas. E isso nós vamos falar também ao longo da nossa série. E havia também uma tendência à recaída em moralidade. A cultura grega era uma cultura profundamente promíscua, idólatra, politeísta, cercada de muitos e uma variedade imensa de ídolos e de imagens. E a igreja, então, nascendo nesse contexto, certamente sofria toda essa pressão, toda essa influência da cultura local, e por isso, então, Paulo vai depois tratar disso com a igreja, dessa permanência, né, na moralidade e não ceder à influência da imoralidade do mundo. Também, em quinto lugar, havia um grupo de resistência ao apostolado de Paulo. Paulo enfrentou essa mesma situação em outras cidades, em outras igrejas onde ele pastoreou e igrejas que ele plantou, alguns que não aceitavam e nem davam credibilidade ao apostolado de Paulo, e o mesmo aconteceu em Tessalônica. Ele vai precisar depois, então, reafirmar as bases do seu chamado, do seu apostolado.
E finalmente havia também sinais de divisão na igreja, de disputas internas que ameaçavam a comunhão da igreja que estava nascendo. Havia essa falta de amor, falta de comunhão entre alguns crentes, e a igreja de Tessalônica, então, passando por toda essa dificuldade, são situações que nós, como igreja de Cristo, passamos hoje também. Por isso precisamos ficar alertas, ficar atentos e aprendermos com essa série de mensagens. Esse é o nosso desejo, que Deus fale profundamente aos nossos corações, que sejamos como a igreja de Tessalônica, uma igreja modelo, uma igreja que é pautada pela obediência às Sagradas Escrituras, uma igreja que trabalha pela comunhão, que tem um coração missionário e que procura servir fielmente ao Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe então assim, no estudo dessa série. Eu convido você a continuar acompanhando e participando conosco de todo esse estudo. Um forte abraço. Deus abençoe a todos.